Você já se perguntou como civilizações antigas conseguiram construir obras tão grandiosas sem a tecnologia que temos hoje? Pensa comigo. Pirâmides perfeitamente alinhadas com as estrelas, blocos de pedra que pesam mais do que um avião comercial, cidades inteiras construídas no topo de montanhas remotas. Parece roteiro de filme de ficção científica, mas é a mais pura e intrigante realidade da nossa história. Essas construções não são apenas monumentos, são enigmas de pedra que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar os limites da capacidade humana. Como eles fizeram isso? O fascínio por essas estruturas milenares é universal. Elas representam um elo direto com um passado distante, um tempo de reis, rituais e conhecimentos que em grande parte se perderam. Ao olhar para as pirâmides de Gizé ou para os gigantes de pedra da Ilha de Páscoa, somos confrontados com a genialidade e a determinação dos nossos ancestrais. A ausência de registros detalhados sobre seus métodos de construção só alimenta o mistério, abrindo espaço para as mais diversas teorias, das mais científicas às mais fantásticas. Cada pedra parece sussurrar um segredo, cada alinhamento parece esconder um código. E é exatamente essa aura de suspense que nos atrai. Estamos falando de feitos de engenharia que seriam complexos até mesmo com os guindastes e softwares de hoje. Como então povos que supostamente dispunham apenas de ferramentas rudimentares conseguiram tal precisão e escala? Será que eles possuíam um conhecimento que nós perdemos? Ou será que a explicação é algo que vai além da nossa imaginação? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo em alguns dos maiores mistérios da engenharia antiga e tentar desvendar como, afinal, eles fizeram isso. Fica comigo até o final, porque a jornada vai ser alucinante. Vamos começar com o clássico dos clássicos. A única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé, as pirâmides de Gizé. Quando a gente pensa em Egito, a imagem que vem à mente é essa. A grande pirâmide de Quéops, sozinha, foi a estrutura mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Isso é tempo pra caramba! Ela é composta por cerca de 2.300.000 blocos de pedra, com alguns deles, lá na Câmara do Rei, pesando até 80 toneladas. 80 toneladas! É o peso de um tanque de guerra moderno. E estamos falando de algo construído por volta de 2560 a.C. A primeira pergunta que explode na nossa cabeça é: como eles cortaram e moveram esses blocos gigantescos? As pedreiras de calcário ficavam relativamente perto, mas as de granito, usadas nas partes internas mais importantes, ficavam em Assuã, a mais de 800 quilômetros de distância. A teoria mais aceita hoje é que eles usavam o próprio rio Nilo. Durante as cheias anuais, o rio se expandia, criando canais que chegavam muito mais perto do platô de Gizé. Barcos de madeira robustos teriam sido usados para transportar os blocos. Uma tarefa monumental por si só. Uma vez no local da construção, o desafio era outro: como erguer esses blocos a alturas que chegam a 146 metros. Por muito tempo, a teoria mais popular foi a da rampa externa reta e gigantesca. O problema é que uma rampa assim, para atingir o topo da pirâmide, precisaria ter quase 2 quilômetros de comprimento e um volume de material quase tão grande quanto o da própria pirâmide. Isso simplesmente não parece prático. Outros egiptólogos sugerem rampas em zigue-zague na face da pirâmide ou uma rampa em espiral que a envolvia. Recentemente, uma teoria fascinante proposta pelo arquiteto francês Jean-Pierre Houdin ganhou muita força. Usando modelos tridimensionais, ele sugeriu que os egípcios usaram uma combinação de métodos. Uma rampa externa curta teria sido usada para construir a base da pirâmide, cerca de 1/3 da sua altura. Para o resto, eles teriam construído uma rampa interna, em espiral, que subia por dentro da própria estrutura.
Isso explicaria a ausência de vestígios de uma rampa externa gigante e também umas anomalias curiosas detectadas por microgravimetria dentro da pirâmide. Mas o mistério não para no transporte e elevação. A precisão com que as pirâmides foram construídas é algo que assombra os engenheiros até hoje. A base da Grande Pirâmide é um quadrado quase perfeito, com lados de aproximadamente 230 metros e uma diferença de menos de 20 centímetros entre eles. Além disso, ela está alinhada com os pontos cardeais com uma precisão impressionante. Como eles conseguiram esse alinhamento sem bússolas ou tecnologia de GPS? Uma hipótese é que eles usaram as estrelas, observando o nascer e o pôr do sol em dias específicos ou rastreando a movimentação de uma estrela ao redor do polo celestial. Outro ponto é o encaixe dos blocos. Os blocos de revestimento externo, que eram de calcário branco polido e que infelizmente foram saqueados ao longo dos séculos, eram encaixados com uma precisão tão absurda que mal se conseguia passar uma lâmina de faca entre eles. Essa perfeição não era apenas estética, ela garantia a estabilidade da estrutura. Para conseguir isso, eles precisavam lixar as superfícies dos blocos até que ficassem perfeitamente planas, um trabalho manual exaustivo e que exigia uma habilidade fora do comum. E claro, não podemos esquecer das teorias mais alternativas. Para muitos, a complexidade da obra é tão grande que só poderia ser explicada com ajuda externa. Sim, estou falando de alienígenas. A teoria dos astronautas antigos sugere que seres de outro planeta teriam visitado a Terra e compartilhado sua tecnologia avançada com os egípcios. Embora seja uma ideia fascinante para a ficção científica, não existe nenhuma evidência arqueológica concreta que suporte essa hipótese. Os hieróglifos e papiros encontrados, como o Diário de Merer, descrevem uma organização de trabalho bem humana. O que sabemos, com base em evidências como o papiro do Diário de Merer, é que a construção das pirâmides envolveu uma força de trabalho altamente organizada e qualificada. Não eram escravos, como os filmes de Hollywood gostam de mostrar, mas sim trabalhadores pagos, que viviam em vilas próximas e recebiam comida, abrigo e cuidados médicos. Eram pessoas dedicadas, que viam seu trabalho como um serviço ao faraó, seu deus na terra. A construção da pirâmide era um projeto nacional, um esforço coletivo que uniu o país em torno de um objetivo grandioso e, para eles, sagrado. Agora, vamos para a Inglaterra, para a planície de Salisbury, onde um dos monumentos pré-históricos mais enigmáticos do mundo se ergue contra o céu, Stonehenge. Esse círculo de pedras gigantes tem intrigado a humanidade por séculos. Construído em várias fases, começando há mais de 5.000 anos, seu propósito exato ainda é um mistério debatido acaloradamente por arqueólogos e historiadores. Mas antes mesmo de perguntar para quê, a gente se pergunta: como? Como um povo da Idade da Pedra e do Bronze conseguiu criar isso? Stonehenge é feito de dois tipos principais de pedra. As pedras maiores, conhecidas como sarsens, são de arenito e chegam a pesar até 40 toneladas cada. Elas formam o famoso círculo externo. E as trilitons, que são duas pedras verticais, com uma horizontal em cima, no centro. Essas pedras foram extraídas de um local chamado Marlborough Downs, que fica a cerca de 32 quilômetros de distância. Mover blocos de 40 toneladas por 32 quilômetros, sem rodas e em um terreno irregular, é um desafio de engenharia que nos deixa de queixo caído. A teoria mais provável é que eles usaram uma combinação de força bruta, trenós de madeira e rolos. Imagine centenas de pessoas puxando e empurrando esses gigantes de pedra sobre uma trilha de troncos. Experimentos modernos tentaram replicar isso e mostraram que é possível, mas exige uma organização social e uma mão de obra simplesmente incríveis. Cada movimento seria lento, meticuloso e perigoso. É um testemunho da determinação e da capacidade de cooperação dessas comunidades antigas.
Mas o quebra-cabeça fica ainda mais complexo quando olhamos para as Blue Stones, as pedras menores, que pesam apenas de 2 a 5 toneladas. O mistério aqui não é tanto o peso, mas a origem. Análises geológicas provaram que essas pedras vieram das Preseli Hills, no país de Gales, e isso fica a mais de 250 quilômetros de distância de Stonehenge. Como diabos eles transportaram dezenas de pedras por uma distância tão absurda, atravessando rios e terrenos montanhosos? Uma hipótese é que eles usaram uma rota que combinava transporte terrestre e fluvial. Os trenós teriam levado as pedras até rios navegáveis, onde elas seriam colocadas em balsas. Depois, seguiriam pelo canal de Bristol e por outros rios, até chegar o mais perto possível da planície de Salisbury, para então completar o trajeto por terra. Outra teoria, mais controversa, sugere que a própria natureza deu uma mãozinha. Geleiras da última era do gelo poderiam ter carregado essas pedras do país de Gales e as depositado mais perto do local da construção. No entanto, a maioria dos geólogos hoje descarta essa ideia. Depois de transportar as pedras, vinha o desafio de erguê-las e posicioná-las com precisão. Para as pedras verticais, eles cavavam um grande buraco com um lado em rampa. A pedra era arrastada até a beira do buraco, e então, usando alavancas de madeira e a força de muitas pessoas puxando com cordas, ela era inclinada até cair na posição vertical. Depois, o buraco era preenchido com entulho para fixar a pedra no lugar. É uma técnica engenhosa que demonstra um profundo conhecimento prático de física. E para colocar as pedras horizontais, os lintéis, no topo, isso é ainda mais impressionante. Uma teoria é que eles construíam enormes andaimes de madeira ao redor das pedras verticais e iam subindo os lintéis aos poucos, usando alavancas. Outra possibilidade é que eles empilhavam terra e cascalho ao redor das pedras verticais, criando uma rampa gigantesca até o topo. O lintel era então arrastado pela rampa até sua posição e depois toda a terra era removida. De qualquer forma, um trabalho colossal. O mais incrível é que Stonehenge não é apenas um amontoado de pedras. Existe uma carpintaria em pedra. As pedras foram moldadas com encaixes de macho e fêmea, como os de marcenaria, para que os lintéis se fixassem firmemente nas pedras verticais. Isso mostra um nível de planejamento e precisão que vai muito além do simples empilhamento. E o propósito de tudo isso? As teorias são muitas. Um templo religioso, um local de cura, um cemitério para a elite ou, a mais famosa, um observatório astronômico. O alinhamento do monumento com o nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol no solstício de inverno é perfeito demais para ser coincidência. Machu Picchu, a cidade nas nuvens. Deixamos a Europa e voamos agora para a América do Sul, para o coração do antigo Império Inca, nos Andes peruanos. Lá, a 2.430 metros de altitude, aninhada entre duas montanhas e muitas vezes envolta em névoa, está a cidadela de Machu Picchu. Descoberta para o mundo ocidental em 1911 por Hiram Bingham, essa cidade é uma obra-prima de arquitetura e engenharia. A pergunta aqui não é só como eles construíram, mas por que eles escolheram um lugar tão incrivelmente remoto e de difícil acesso. A localização de Machu Picchu é espetacular, mas também um pesadelo logístico. Não havia animais de tração como cavalos ou bois nos Andes. Tudo, desde a comida até os materiais de construção, tinha que ser transportado nas costas de lhamas ou, mais provavelmente, de pessoas, por trilhas íngremes e perigosas. A cidade foi construída por volta de 1450, no auge do poder Inca, e abandonada cerca de 100 anos depois, na época da conquista espanhola. Felizmente, os espanhóis nunca a encontraram, o que a preservou da destruição. O que mais impressiona em Machu Picchu e em outras construções incas é a alvenaria. As pedras de granito,
algumas pesando mais de 50 toneladas, são cortadas e polidas com uma precisão tão inacreditável que se encaixam perfeitamente umas nas outras, sem o uso de nenhuma argamassa. É a famosa técnica Ashlar. Você pode passar horas lá e não vai conseguir enfiar uma folha de papel entre as juntas. Como eles conseguiram esse encaixe perfeito com ferramentas que, acredita-se, eram basicamente de pedra e bronze? A teoria mais aceita é que os incas eram mestres em um processo lento e paciente. Primeiro, eles esculpiam um bloco de pedra de forma aproximada. Depois, eles pegavam esse bloco e o esfregavam repetidamente contra a pedra que ficaria abaixo dele, talvez usando areia e água como abrasivo. Esse processo de lixamento gradual moldava as duas superfícies para que elas se encaixassem como peças de um quebra-cabeça tridimensional. É um trabalho que exige uma paciência e uma mão de obra que hoje em dia seriam economicamente inviáveis. Essa técnica de encaixe perfeito não era apenas por beleza. Ela tinha uma função estrutural fundamental. O Peru é uma região de alta atividade sísmica. Durante um terremoto, as paredes de alvenaria inca, sem argamassa, permitem que as pedras dancem ou se movam ligeiramente e depois voltem ao seu lugar original. Uma parede rígida, com argamassa, simplesmente racharia e desmoronaria. É uma forma genial de engenharia antissísmica, desenvolvida através de séculos de observação e experimentação. Mas a genialidade inca não para nas paredes. Machu Picchu é construída numa encosta de montanha extremamente chuvosa. Para evitar que a cidade inteira simplesmente deslizasse montanha abaixo, eles criaram um sistema de terraços e drenagem espetacular. Os famosos terraços agrícolas que vemos por toda parte não serviam apenas para plantar. Eles funcionavam como muros de contenção. E por baixo da cidade, existe uma complexa rede de drenagem subterrânea que coleta a água da chuva e a canaliza para longe das fundações, garantindo a estabilidade do solo. Cerca de 60% de toda a construção de Machu Picchu está, na verdade, debaixo da terra. São fundações profundas e camadas de cascalho e rocha que formam a base para os edifícios e garantem a drenagem. Eles basicamente remodelaram a montanha antes de começar a construir a cidade na superfície. Isso exigiu um planejamento e um conhecimento de geologia e hidráulica que são simplesmente assombrosos para uma civilização que não tinha escrita formal. O propósito de Machu Picchu também é debatido. Não era uma cidade comum. Pela sua localização isolada e pela alta qualidade da arquitetura, a maioria dos especialistas acredita que era uma propriedade real, um retiro sagrado para o imperador Pachacuti e sua corte. Era um lugar para se conectar com os apus, os espíritos sagrados das montanhas, e para realizar cerimônias religiosas. Estruturas como o Intihuatana, a pedra que amarra o sol, indicam uma forte conexão com a astronomia e o calendário agrícola, vital para a sobrevivência nos Andes. Os Moais da Ilha de Páscoa, os gigantes silenciosos. Nossa próxima parada é um dos lugares mais isolados do planeta, a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, um pequeno ponto de terra no meio do Oceano Pacífico. E nesse lugar remoto, encontramos um dos mistérios mais icônicos da arqueologia, os Moais. São quase 900 estátuas monolíticas gigantescas, esculpidas em rocha vulcânica, que pontilham a paisagem da ilha. Com suas feições estilizadas e olhares enigmáticos, eles parecem guardar segredos de um passado perdido. E a pergunta que ecoa pelo vento do Pacífico é: como e por que eles foram feitos? Os Moais foram esculpidos pelo povo Rapa Nui entre os anos 1250 e 1500. A grande maioria foi extraída da mesma pedreira, no vulcão Rano Haraku. Lá, ainda hoje, podemos ver quase 400 estátuas em vários estágios de conclusão, algumas ainda presas à rocha-mãe. Isso nos dá pistas incríveis sobre o processo de escultura.
Eles usavam ferramentas de pedra chamadas toque, feitas de basalto, uma rocha mais dura, para lascar e dar forma ao tufo vulcânico, que é relativamente macio. Equipes de escultores trabalhavam na face da rocha, esculpindo a estátua deitada de costas. O tamanho e o peso dos moais são impressionantes. Em média, eles têm cerca de 4 metros de altura e pesam 14 toneladas. Mas o maior deles, conhecido como El Gigante, ainda na pedreira, teria mais de 21 metros e pesaria cerca de 270 toneladas. Uma vez que a estátua estava esculpida, com exceção da parte de trás, ela era cuidadosamente desprendida da rocha. E aí começava o verdadeiro desafio: como transportar esses gigantes de pedra por quilômetros através da ilha até as plataformas cerimoniais, os ahu, na costa. Por muito tempo, o mistério do transporte dos moais alimentou todo tipo de teoria, inclusive a de que os Rapa Nui teriam desmatado a ilha inteira para usar troncos como rolos e alavancas. Essa teoria, popularizada por Jared Diamond, sugere que a obsessão pela construção dos moais levou a um colapso ecológico e social. No entanto, pesquisas mais recentes e a tradição oral do próprio povo Rapa Nui apontam para uma solução ainda mais engenhosa, que não exigiria tanta madeira. A tradição oral diz que os moais caminhavam até seus destinos. Por muito tempo, isso foi visto como uma metáfora. Mas arqueólogos como Terry Hunt e Carl Lippo decidiram levar isso a sério. Eles notaram que as estátuas encontradas caídas ao longo das antigas estradas da ilha estavam sempre de bruços, se iam da pedreira para a costa, ou de costas, se iam da costa para o interior. Eles propuseram que os moais eram transportados na posição vertical, balançando-os de um lado para o outro, num movimento de caminhada. Para testar essa teoria, eles criaram uma réplica de moai de 5 toneladas e, com apenas 18 pessoas e 3 cordas, conseguiram fazê-la andar. Uma equipe puxava de um lado, depois outra do outro, enquanto uma terceira equipe na parte de trás estabilizava a estátua. O formato da base dos moais, em D, facilitaria esse movimento de balanço. Essa hipótese é fascinante porque, além de ser viável com poucos recursos, ela combina perfeitamente com as lendas locais. Os moais realmente caminhavam. Depois de chegar ao seu ahu, a estátua precisava ser erguida sobre a plataforma. Isso provavelmente era feito de forma gradual, usando uma rampa de pedras e a técnica de alavancagem. Pequenas pedras eram inseridas sob a estátua, que era levantada pouco a pouco com alavancas de madeira, até atingir a altura desejada. Por fim, algumas estátuas recebiam um pucal, uma espécie de chapéu ou coque de escória vulcânica vermelha, que pesava várias toneladas e era extraído de outra pedreira. Colocar o pucal no topo do moai era o ato final de um processo incrivelmente complexo. E por que tanto esforço? Acredita-se que os moais sejam representações de ancestrais deificados ou chefes importantes. Eles eram erguidos nas plataformas ahu de costas para o mar, olhando para a aldeia, como se estivessem protegendo seus descendentes. Cada clã competia para construir moais maiores e mais impressionantes, como uma demonstração de poder e prestígio. Essa competição, segundo alguns, pode ter levado à exaustão dos recursos da ilha, mas também foi a força motriz por trás de uma das realizações culturais mais singulares da história da humanidade. O Templo de Baalbek, as Pedras dos Deuses. Para fechar nossa jornada pelos mistérios da construção antiga, vamos para o Líbano, para a cidade de Baalbek. Lá, encontramos um complexo de templos romanos que é grandioso por si só, mas o que realmente desafia a nossa imaginação está na sua fundação. O Templo de Júpiter, o maior do complexo, foi construído sobre uma plataforma que contém alguns dos maiores blocos de pedra já movidos e utilizados pela humanidade em toda a história. Estamos falando de algo que faz as pedras das pirâmides parecerem pequenas.
A base do Templo de Júpiter inclui uma seção conhecida como Triliton, composta por 3 blocos de pedra calcária simplesmente colossais. Cada um desses blocos mede cerca de 19 metros de comprimento, 4 metros de altura e 3,5 metros de largura. E o peso? Estima-se que cada um pese em torno de 800 toneladas. Para você ter uma ideia, 800 toneladas é o peso de 3 aviões Boeing 747 juntos. E esses 3 blocos estão perfeitamente encaixados, a uma altura de cerca de 7 metros do chão. A pergunta óbvia e estonteante é como os romanos, por volta do século I d.C., conseguiram extrair, transportar e erguer blocos de 800 toneladas. Já vimos os desafios de mover pedras de 40 ou 80 toneladas. 800 toneladas é uma escala completamente diferente. É um feito de engenharia que seria extremamente complexo e caro até mesmo com a tecnologia de guindastes que temos hoje. E os romanos, que conhecemos por sua engenharia genial, não deixaram um único registro explicando como fizeram isso. A pedreira de onde esses blocos foram extraídos fica a cerca de 800 metros de distância do complexo do templo. E lá na pedreira, a gente encontra uma pista que só aprofunda o mistério. Existe um bloco ainda maior, que nunca foi movido, conhecido como Hajar al-Hibla, ou a Pedra da Mulher Grávida. Este monólito é o maior bloco de pedra esculpido do mundo. Ele pesa estimadas 1.242 toneladas. E recentemente, um bloco ainda maior, de 1.650 toneladas, foi descoberto na mesma pedreira. Eles claramente tinham a intenção de movê-los. As teorias sobre como o Triliton foi movido são, como você pode imaginar, bastante especulativas. Os romanos eram mestres no uso de guindastes movidos por roldanas e tração humana ou animal. No entanto, os maiores guindastes romanos documentados só conseguiam levantar cerca de 6 a 10 toneladas. Para levantar 800 toneladas, seria necessário combinar a força de dezenas desses guindastes de uma forma perfeitamente sincronizada, uma tarefa de coordenação quase impossível. Outra teoria sugere o uso de uma combinação de rampas, rolos, alavancas e um número gigantesco de cabrestantes, um tipo de guincho vertical e trabalhadores. Imagine milhares de homens e bois puxando em uníssono, movendo a pedra milímetro por milímetro, sobre uma estrada especialmente preparada. Mesmo assim, a física por trás do controle de um objeto tão pesado, especialmente para erguê-lo e posicioná-lo com precisão, é difícil de conciliar com a tecnologia que atribuímos aos romanos. Essa lacuna no nosso conhecimento abriu mais uma vez as portas para as teorias mais ousadas. Baalbek é um dos locais favoritos dos defensores da teoria dos astronautas antigos. Para eles, a única explicação lógica para mover pesos tão absurdos seria o uso de tecnologia antigravitacional ou algum tipo de levitação sônica, fornecida por visitantes extraterrestres. Eles argumentam que a plataforma de Baalbek é muito mais antiga que os templos romanos, e que os romanos simplesmente construíram em cima de uma mega estrutura pré-existente e inexplicável. Embora não haja provas concretas para a intervenção alienígena, o mistério de Baalbek persiste. A escala do Triliton parece ir além até mesmo da conhecida genialidade romana. Será que eles desenvolveram uma técnica específica para este projeto? Um segredo de engenharia tão grandioso que se perdeu no tempo? Ou será que a plataforma é, de fato, um remanescente de uma civilização ainda mais antiga e desconhecida, como alguns sugerem? Baalbek nos deixa com mais perguntas do que respostas. Um testamento final e poderoso à capacidade aparentemente ilimitada dos nossos ancestrais. E aí, o que você achou? Das pirâmides perfeitamente alinhadas aos gigantes que caminharam na Ilha de Páscoa? A engenhosidade dos nossos antepassados é algo que continua a nos inspirar e a nos deixar perplexos. Cada uma dessas construções é mais do que apenas pedra sobre pedra. São monumentos à perseverança humana
à cooperação e a um conhecimento que, em muitos casos, desafia nossa lógica moderna. Talvez a resposta não esteja em tecnologias perdidas ou em ajuda extraterrestre, mas sim em uma capacidade de organização social e uma dedicação a um propósito que nós, no nosso mundo acelerado, talvez tenhamos esquecido. Esses mistérios nos lembram que a história não é um livro fechado. A cada nova escavação, a cada nova tecnologia de análise, como o escaneamento a laser ou a datação por carbono, desvendamos um pouco mais desses enigmas. Mas, para cada resposta que encontramos, novas perguntas surgem, mantendo viva a chama da curiosidade e da exploração. O passado ainda tem muitos segredos para nos contar, e cabe a nós a tarefa fascinante de continuar a ouvir atentamente os sussurros que vêm dessas estruturas milenares. E você? Qual a sua teoria? Como você acha que eles fizeram isso? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E se você curtiu esses mistérios da antiguidade e quer mergulhar em mais enigmas como esses, não se esqueça de fazer o combo completo da curiosidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e, claro, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.